pênaltis. Fala um pouco daquela conquista, que foi ali praticamente o seu início, né, na seleção principal do Brasil. Mais uma vez eu digo, satisfação falar com você, Júlio. Satisfação toda minha, meu amigo. Um prazer estar falando com você. Então, aquela seleção, cara, ali a gente sabia que para 2006 o Parreira e o Zagallo já tinha 75% da seleção montada já para ir para 2006. E ali foi uma oportunidade que alguns jogadores tiveram, né, de demonstrar o trabalho de cada um para complementar essa lista que faltava aí de jogadores para viajar para a Alemanha. E foi bacana, a gente sabia que era uma oportunidade única, né? E eu lembro que naquela época aquela seleção ela foi apelidada de seleção B, né? Porque os principais jogadores da seleção naquela época, Cafu, Dida, grandes nomes da seleção brasileira, optaram pelas férias, né? E isso acabou, o Dida era o nosso goleiro naquela época, então isso acabou abrindo porta para os mais jovens, né? Carimbarem ali o passaporte para 2006. E eu acredito que eu em 2004 aproveitei bem a oportunidade, né? Eu fiz uma excelente Copa América, como o Juan, eu lembro que teve alguns destaques individuais, o próprio Adriano, e a gente acabou carimbando ali o nosso passaporte para 2006. Mas foi uma seleção em que, desde o começo, né, não tinha essa individualidade, né? Ali a gente se uniu, né? Nos unimos ali de uma forma em que a gente sabia que a gente estava representando o nosso país, todos jovens, e que era uma oportunidade única. E que ter vencido da Argentina, né, com a seleção praticamente completa, isso deu um sabor especial daquela conquista para a gente, sem dúvida nenhuma. Então é uma conquista, com certeza, que eu guardo com muito carinho, né? Primeiro porque eu estava representando o meu país, né, obviamente. E segundo porque foi meu primeiro título assim com a seleção brasileira. Então, e sendo, digamos, protagonista, né? Eu lembro que na semifinal também foi para os pênaltis. E se eu não me engano, eu peguei o quarto pênalti. Tudo bem que o gol que eu tomei contra o Uruguai foi meio com um piruzinho, né? Mas acabou que foi pro pênalti, aí eu acabei, como diz o ditado no futebol, de vilão para herói, né? E aí depois na final eu fiz uma excelente partida, pude ajudar ali a seleção a ser campeã. Enfim, então foi um momento realmente em que eu lembro que o Parreira falou que com o futebol brasileiro não se brinca, né? De vez em quando eu tenho a oportunidade de rever esse jogo, eu lembro que o narrador, o nosso famoso Galvão, estava ali já meio que desacreditado, falando, pô, valeu, foi bacana. E o Adri tirou aquele coelho da cartola, como você bem falou. Então são lembranças boas, né, positivas, e que fico feliz e de fazer, de uma certa forma, parte da história, né, da seleção brasileira com essa conquista, né? É verdade. Agora, Júlio, você nunca escondeu de ninguém, né? E isso é muito claro. Você é muito Mengão, muito mesmo. E tem um vídeo seu que viralizou aí nas redes sociais. Na hora da virada épica e memorável em cima do River Plate, você passou mal, você desmaiou lá na arquibancada. Uma loucura, né? E o Gabigol, naquele momento ali, entrou para a história do Flamengo. Ele fez 2 gols que deram ao Flamengo uma Libertadores depois de 38 anos. O Zico, numa entrevista ao canal Pilhado do Thiago Asmar, declarou o seguinte: ele acha que é possível o Gabigol se tornar mais ídolo no Flamengo do que ele, Zico. Você acha isso possível, Júlio? Ih, rapaz, essa pergunta é... Bom, eu acho que o Zico foi bem humilde, né, cara? Conhecendo o Galinho, eu acho que... Olha, eu cheio de intimidade já, né? Zico amigo, a gente fica cheio de intimidade. Mas eu acho que o Zico, né, com toda, né, delicadeza, acho que com todo respeito ao Gabigol, ele foi bastante humilde. Mas,
a gente não sabe, acho que o Gabi está vivendo um momento maravilhoso no Flamengo, né? Eu acho que ele é hoje peça fundamental. Então, eu acho que os títulos coletivos também, ele ajuda, né, o individual a se destacar, digamos assim. Talvez se o Flamengo tivesse ganho do Liverpool agora, né, na final do Mundial, entendeu? Já o Gabi ia entrar numa briga boa, mas obviamente que o Zico é um atleta que foi criado no clube, o Zico só jogou no Flamengo, no Brasil, né? Então, assim, eu acho difícil, tá? Eu tenho uma opinião diferente do Zico, eu acho difícil como torcedor, né? Amo o Gabi, adoro, é um amigo que eu tenho, um amigo particular, mas para chegar no status do rei, eu acho que vamos botar o Gabi como príncipe, beleza? Pra gente ficar assim de boa. Nós temos já o rei e aí fazendo aí buscando uma frase do Romário, a gente tem o nosso príncipe que vai ser o Gabi, porque bater o rei é muito difícil. O Zico é eterno, não tem como. Eu vou até falar, vou confidenciar uma coisa aqui. O Gabi depois vai me matar. Numa ligação, a gente estava conversando, né, numa ligação de vídeo. E aí, depois que ele estava vendo esse momento todo, ele não tinha nem ganho os títulos ainda. E aí, mas só que ele já estava bem ídolo já da torcida do Flamengo. Aí ele, você eu já passei. Ele falou pra mim, você já... Sou mais ídolo que você no Flamengo. Você já... O Zico me ligar, eu vou mandar ele esperar um pouquinho. Vou mandar ele dar uma segurada, como no vocabulário futebolístico, por exemplo, o Zico quando me ligar, vou mandar ele dar uma segurada. Mas esse é o jeito do Gabi. O Gabi é super extrovertido, apesar muitas pessoas falarem que ele é meio introvertido, enfim. Mas o Gabi, ele é um garoto fantástico, de uma família maravilhosa. E é um garoto que está merecendo todo o sucesso que ele está vivendo no Flamengo. O Gabi eu conheço bem porque... Eu estou aqui, vocês estão me vendo na cozinha da minha casa. Quando o Gabi morava em Portugal, ele morava 3 andares acima de mim aqui. E ele passou realmente momentos difíceis aqui na Europa, né, sabendo da qualidade, do potencial dele. E ele voltava sempre comigo para o treino, sempre muito triste. Mas uma coisa que eu gosto de exaltar muito no Gabi, ele nunca deixou de fazer o trabalho dele, nunca deixou de ser o profissional que ele é. Né? Eu lembro que quando eu visitava ele aqui em cima, estava lá fazendo a fisioterapia dele, os trabalhos na academia. E isso a pessoa, quando ela acredita nela, quando o profissional sabe do que ele é capaz, mais cedo ou mais tarde, né, as coisas começam a acontecer de uma forma positiva. E é isso que está acontecendo. Não poderia ser melhor do que no Flamengo, né? Então, fico muito feliz com tudo isso que o Gabi está vivendo. Aí vamos falar, Zico Rei, Gabriel Barbosa Príncipe. Tá feito, a corte. Boa, sem dúvida. Ele já está aí na galeria dos imortais rubro-negros. Aliás, ô Júlio, você me desculpa, né? Mas a bola ficou quicando e você sabe como é que é. Eu não jogo nada, mas a bola está quicando, então eu vou chutar e vou aproveitar a sua presença aqui. Mediante a sua experiência no futebol europeu, e todos nós sabendo a qualidade e o potencial que tem o Gabriel, que não precisa mais provar para ninguém. Ele é um grande jogador. Na sua avaliação, o que aconteceu para ele não ter emplacado na Europa nessa passagem que ele teve por aí? Olha, eu acredito muito, né? Tendo experiência de Europa 16 anos, acredito muito que da preferência do treinador. Eu, né, quando eu cheguei na Inter, eu peguei um treinador que já acreditava no meu trabalho, que era o Roberto Mantini. Então, querendo ou não, quando um jogador brasileiro vem aqui para a Europa, ele tem que ter, digamos, essa empatia com o treinador. Então, eu lembro que no meu primeiro ano, quando eu cheguei na Itália, muita gente não me conhecia, a maioria, ninguém me conhecia. E um treinador bancou a minha escalação desde o início como titular, que foi o Roberto Mantini. Então, quando você se depara com um treinador que confia no seu trabalho e que você consegue dar conta do recado, tudo facilita. Então, acho que o problema do Gabi realmente foi essa situação, de repente, de não ter essa empatia com os treinadores, do treinador olhar para ele e, de repente,
não acreditar no trabalho dele ou no futebol dele, que a gente sabe que é fantástico, né? Mas aqui na Europa tem muito isso. A gente vê um Ronaldinho no Milan sendo banco, a gente vê outros jogadores brasileiros também não sendo unanimidade, né? Quando você chega na Europa, você se tornar uma unanimidade, tá? Você tem que ter um treinador que te banque, que acredite no seu trabalho, né? A gente vê um Kaká que brilhou no Milan, depois foi pro Real Madrid, então já não teve aquela empatia José Mourinho com o Kaká. Então na Europa existe muito isso. Eu aqui também, em alguns times, principalmente depois do meu primeiro ano de Benfica, trabalhei com o Rui Vitória também, que curtia meu trabalho, mas preferia o outro goleiro, talvez porque ele era mais jovem e eu já estava em final de carreira. Então tem N situações que a gente pode desenhar aqui o porquê do não sucesso do Gabi, né? Mas que ele, sem dúvida nenhuma, tem totais condições de jogar na Europa. Agora, não sei se o Jesus vai ficar eternamente no Flamengo, mas se um dia o Mister voltar para a Europa, com certeza ele vai querer trazer o Gabi para cá, entendeu? Porque o Mister já conhece o trabalho do Gabi. Então, assim, isso depende muito, eu acho que, da empatia entre treinador e jogador, entendeu? Entendi. Ô, Júlio, você tá demais. Eu sei que você, além de um grande goleiro, joga muita bola, já me falaram isso. E você tá dando só passe aqui para apresentador. A gente tem que liberar você, né? Você gentilmente nos atendeu. Mas eu não posso deixar de perguntar isso também. Pela sua afinidade, pela sua amizade com o Jorge Jesus, pela sua proximidade, né? E também pelo outro lado, né? De conhecer o Flamengo. Você acha que ele continua por aqui, Júlio? Cara, assim, eu eu juro pra vocês que eu não converso sobre isso com o Mister, né? Apesar da proximidade, apesar do carinho que um tem pelo outro, né? Por exemplo, vou até confidenciar uma coisa aqui pra vocês. Hoje eu tô trabalhando como agente de jogador de futebol. Cara, eu tinha todos os motivos possíveis, todas as oportunidades possíveis de chegar para ele e perguntar a um jogador que ele está precisando, qual é o jogador que ele está, mas sabe, é mais forte do que eu. Eu não faço isso, entendeu? Eu procuro ter o Mister ali mais como amigo, falar de outras coisas, falar de Portugal, que a gente adora, eu amo Portugal, ele sabe disso. Mas, assim, eu não converso com ele eu não entro nessa particularidade dele, se ele vai renovar, se não vai renovar. Eu tenho um certo limite com ele, entendeu? Eu sei o meu espaço em relação ao Mister. Mas eu gostaria muito que ele ficasse, obviamente. E eu acredito, isso é uma opinião minha, tá? Não foi ele que me disse, não. Eu acredito fortemente que depois da derrota para o Liverpool no Mundial, eu acho que ele quer voltar a jogar essa competição para tentar ser campeão do mundo Flamengo. Porque o Flamengo se reforçou mais, né? Hoje o Flamengo está mais forte que o ano passado. Então acredito que ele possa continuar, né? É uma particularidade dele, obviamente. Mas eu acho que o desejo dele de continuar é simples e exclusivamente voltar ao Mundial para poder ser campeão do mundo com o Flamengo, que acho que ficou um sabor amargo em relação a esse jogo, a essa competição. Minha opinião, tá, gente? Deixando bem claro, hein? Boa.